Olá meninos, tudo bem? A gente vai hoje começar livro novo, livro 2, ok? Parte de função afim, frente a, módulo 1, módulo 5, porque continua no outro livro, módulo 5, página 172. Página 172. Função afim, que é a função de primeiro grau, muito importante, cai bastante em vários vestibulares. Então vamos lá? A função afim, ela é representada assim, dessa maneira, ax mais b. O a nunca vai ser zero, porque se ele for zero, a função não é afim mais, é uma função constante. Então, o a não vai ser zero. Agora, o b às vezes é zero. O a chama coeficiente angular. O que o a mostra pra gente? O a vai mostrar se a reta é crescente ou se ela é decrescente. Então, se o a for positivo, a reta vai ser crescente. Se o a for negativo, a reta vai ser decrescente. Um exemplo de função crescente, f de x é igual a 2x mais 7, por exemplo. E um exemplo de função decrescente, f de x é igual a menos 3x mais 8. Então, é só você olhar o a, né, se ele é positivo ou ele é negativo. O b chama coeficiente linear. Coeficiente linear. Aqui o b é 7, aqui o b é 8, né? E o que o b mostra pra gente? Onde a reta corta o eixo y. Então, por exemplo, essa reta aqui, (2x mais 7, só para fazer um esboço aqui, para ver se todo mundo entendeu. Eixo x, eixo y, também para poder lembrar, o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Essa reta é uma reta crescente, porque o a é positivo. Vou pegar outra coisa aqui. Ela é, então, crescente e ela tem que cortar o eixo y no 7, porque o b é 7. Então, um esboço só. Pronto. 7. Já a outra reta, ela é uma reta decrescente, então ela é assim, nesse sentido, né? E ela tem que cortar o eixo y no 8. Vamos fazer ela também, um esboço só. Inclusive, a gente vai ver que elas vão se encontrar, né? E vai ser bom pra gente relembrar. Aqui, ó, corta o eixo y no 8. E vai ser bom pra gente relembrar como que a gente calcula esse ponto de encontro de duas retas concorrentes, porque quando elas se encontram, elas são retas concorrentes, né? Como é que você acha esse ponto de encontro? É só você igualar as duas equações, resolver um sistema. Y igual a 2x mais 7, y igual a menos 3x mais 8. Vamos achar, já que, né, eu propus. Como é que a gente pode fazer? A gente pode cancelar o y, por exemplo, se a gente multiplicar uma das duas por menos 1. Vamos multiplicar de baixo por menos 1. Vou apagar aqui, pessoal. Para lá. Ó, deixa eu escrever de novo aqui a função. Então, vamos lá. Se a gente multiplicar a segunda por menos 1, vai ficar... A primeira a gente não fez nada, né? Vou só copiar.
e a de baixo eu vou multiplicar por menos 1. Vai ficar menos y é igual a 3x menos 8. Processo da adição, que é o que a gente cancela. Então, aqui dá 0, aqui dá 5x e aqui dá menos 1. Passa o 1 para cá, ou passa o 5x. Multiplica tudo por menos 1. Pronto. Esse ponto de encontro aqui, o x, é 1/5. E para a gente descobrir o y do ponto de encontro, é só a gente substituir uma das duas pelo valor do x que a gente achou. Vamos pegar a primeira. Y é igual a 2 vezes 1/5 mais 7. 2/5 mais 7, a gente faz MMC, dá 37/5. Então, esse valor aqui, entre o 7 e o 8, é o 37/5. Então, quais são as coordenadas do ponto de encontro das retas concorrentes? O x eu achei 1/5 e o y eu achei 37/5. Ok, então toda vez que você quiser saber pontos de encontro, e tem vários exercícios desse jeito, é só você igualar as duas retas, né? Resolver um sistema com elas. Bom, vamos pegar então, já que a gente está pegando um exemplo, vamos voltar com esse exemplo do 2x mais 7. Vamos fazer só essa reta agora para a gente poder comentar quais são as raízes, né? Qual é a raiz, porque agora é só uma. Então vamos lá, vamos fazer o desenho de um plano cartesiano novamente. Eixo X, eixo Y, reta crescente. Onde que ela vai cortar o eixo Y? No 7, que é o B, né? Então vamos fazer um esboçozinho novamente. Então ela vai cortar o eixo Y no 7, ela vai ser crescente. Como que eu descubro onde ela corta o eixo X? Esse ponto que a reta corta o eixo X chama raiz da função. A raiz da função, como é que a gente acha ela? Como esse ponto sempre vai estar em cima do eixo X, é só eu chamar o Y de 0. Porque todos os pontos que estão em cima do eixo X, o Y é 0. Então, se eu quiser achar a raiz, eu vou chamar o Y de 0. Então, eu vou pegar a minha função, o y é o f de x, é a mesma coisa, vamos colocar isso? Y é a mesma coisa que f de x. Então, vai ficar 0 é igual a 2x mais 7. Passa o 2x, né? Multiplica por menos 1, dá menos 7 sobre 2, menos 3,5. Então, aqui nesse ponto, que a reta corta o eixo x, é o menos 3,5. É a raiz da função. Ok? Raiz da função. Ou zero de uma função, né? A gente pode analisar também sinais dessa função. Antes da minha raiz, a função não está para baixo do eixo x? Então, a minha função é negativa antes do eixo x, ó, antes da minha raiz, e depois da minha raiz, minha função é positiva. Então, como é que a gente pode representar isso? A gente coloca assim: onde que minha função é maior que 0? Onde que minha função é igual a 0? Onde que minha função é menor que 0? Bom, onde que ela é maior que 0? Onde que ela é positiva? Não é depois do menos 3,5? Então, é quando o x for maior que menos 3,5, ou menos 7 sobre 2. Onde que minha função é igual a 0? Na raiz. A minha função é igual a 0 na raiz. É quando o x for menos 3,5. E onde que minha função é menor que 0? Antes da raiz. Então, quando o x for menor que menos 3,5. Ok, a gente já viu sinais, a gente já viu raízes. Deixa
Deixa eu ver se a gente já pode fazer algum exemplo do livro. Coeficientes. Função linear, gente, quando falar assim, função linear, é uma função de primeiro grau também, mas normalmente eles chamam de função linear aquela função afim que o b é zero. Então, e qual que é a condição para essa reta, se o b for zero? É uma reta que vai passar pela origem. Vamos pegar agora uma reta decrescente, aquela outra que a gente estava fazendo. Nem sei mais qual que era, gente, que eu inventei aqui. Vamos pegar uma função, menos 2x menos 3, né? Só pra gente fazer um esboçozinho pra gente comentar. Vamos fazer o plano cartesiano. Eixo x, eixo y. Essa é uma reta decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o A é negativo. E onde que ela corta o eixo Y? No menos 3. Então, vamos pôr que o menos 3 é aqui e que ela agora tem que ser decrescente. Então, ela vai ser assim, né? Decrescente. Crescente, crescente, decrescente. Ok. Então, vamos achar a raiz. Como é que a gente acha a raiz? Eu tenho que chamar o y de zero. O y é o f de x. Vai ficar 0 é igual a menos 2x menos 3. 2x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. Então, nesse ponto aqui é o menos 1,5. É a raiz da função. E onde que essa função é negativa, positiva e zero? Antes da raiz, ela é positiva porque essa parte da reta está para cima do eixo x. Depois da raiz, ela é negativa e na raiz o y é zero. O outro vídeo que eu vou fazer para vocês é de exercícios.